E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer uma curiosidade muito legal sobre o Resident Evil 1. Eu tava pesquisando sobre quem é o personagem ali na capa do primeiro jogo clássico. A maioria sempre diz que é o Chris, mas na verdade não é. É o Richard, que é do Bravo Team, o primeiro time que foi pra mansão, da mansão Spencer. Pra situar quem não sabe muito bem sobre a história do Resident, como é que começou, havia relatos que pela floresta em volta da cidade de Raccoon City e tava havendo mortes, canibalismo, tipo pessoas comidas começavam a aparecer mais próximo da cidade, porque a cidade ela era uma cidade de interior, mas daí com a chegada da Umbrella, que é uma empresa farmacêutica, a cidade se desenvolveu rapidamente e claro foi aumentando, se expandindo e a floresta foi ganhando menos espaço. E o clamor popular foi crescendo, a pressão sobre a polícia foi crescendo, e então decidiram a STARS, que é o time especial da polícia de Raccoon, decidiu mandar um grupo investigar o que estava acontecendo, mandar de helicóptero sobre a floresta. Só que de repente o contato acabou com o Bravo Team e foi mandado o Alpha Team, que daí é do jogo, que daí tem a Jill, o Chris, o Wesker, o Barry e assim vai. Só que o interessante é que sobre essa capa do jogo, quem tá ali, como eu falei, é o Richard. Essa capa não foi criado pela Capcom. Antes do jogo sair, ele foi em 96, pouco antes, a Capcom fez uma parceria com a Marvel nos Estados Unidos e criaram uma historinha em quadrinho de 15 páginas, mostrando o primeiro time, o Alpha Team, tentando sobreviver na mansão. A história, mais ou menos, desse quadrinho, ela se passa com o próprio Richard, que está na capa. Infelizmente eu não consegui achar para baixar o quadrinho inteiro, mas eu vou, assim que eu conseguir, eu vou postar no blog um link para download. Bom, já começa o Richard fugindo da mansão, que eles se depararam com os zumbis. Em uma cena, o Richard ele entra num quarto superior, no segundo andar, que é a sala das estátuas, onde tu pega um dos medalhões. Só que ele se escondendo, tentando fazer o rádio funcionar, tentando se comunicar, na verdade, com a delegacia de polícia. Ele quer reportar duas coisas que já aconteceram, que é a morte do Deus, que é um dos integrantes do Bravo Team, e o desaparecimento da Becky. Creio que a Becky aqui que tem é a Rebecca, só é Becky é um apelido. Então ele vai para esse quarto, essa sala, e sem querer, quando um zumbi surpreende ele ativa a armadilha desse quarto, que é o gás. Ele conseguiu se esquivar do zumbi, conseguiu correr, sair do gás e foi para outra sala. Só que quando ele percebeu, o rádio estava com um dos fios cortados. Eu acho que o movimento ali acabou arrebentando e estava todo defeituoso. Ele tinha que conseguir consertar. Só que um dos quartos que ele foi, um dos lugares que ele foi para se esconder depois, sem ele perceber, a Yawn, que é o nome da cobra gigante que você enfrenta no primeiro quarto lá, que tá cheio de... que tá escuro, cheio de teia de aranha e tudo, pica ele, morde ele.
E aí ele sai correndo também, né? Consegue escapar. Só que não consegue contato. Daí já sabemos, né, o que acontece com ele. Ele fica envenenado, você tem que pegar o serum, etc. Já, isso é um resumo da história, claro que o quadrinho se desprende nessa etapa da mansão e uma parte na delegacia de polícia. Já no RPD, então, o Wesker ele recebe uma ligação um tanto quanto misteriosa, mas é da Umbrella. Que daí vamos dizer, um chefão da Umbrella, ele soube que o Wesker enviou um time para investigar a floresta ali e possivelmente encontrar a mansão Spencer. E reclamando que o Wesker não conseguiu se conter ao clamor público, à pressão do público. E falou, né, que há riscos, sabe os riscos que pode ocorrer se eles descobrirem algo que está acontecendo ali por trás. Já o Wesker falou que pra ele ficar tranquilo, é o tal de Holden, que é o presidente da Umbrella. Ou pelo menos um dos encarregados ali. Que ele soube como lidar com esse assunto, que o Bravo Team teria um pequeno acidente com transporte. Que é o que acontece, né? Podemos ver na abertura ali que alguns morreram até no mato ali por causa dos cachorros. E o cara da Umbrella falou que, olha, qualquer coisa que acontecer, a Umbrella não vai se responsabilizar. Então, tá tudo caindo sobre o Wesker. E nesse momento entra o Barry e pergunta, que viu que ainda a luz do escritório estava acesa ali do escritório do Wesker, e pergunta o que está acontecendo. E o Wesker fala que tá acontecendo um problema ali com o Bravo Team. O Barry pergunta o que aconteceu com o pessoal lá fora. Falou que faz uns 20 minutos que perderam contato com o Bravo Team, que eles eram um time muito novo, sabia que não devia ter mandado eles para uma missão assim tão cedo, e que eles deveriam assumir agora, o Alpha Team assumir a responsabilidade. E aí é que começa a história do jogo, né? O Alpha Team vai investigar o que aconteceu com o Bravo Team. Isso que é interessante, essa capa, então, ela é do quadrinho. Essa capa do jogo, ela foi feita pro quadrinho, só tem uma diferença que tem um olho em cima. E porque a capa que a Capcom fez foi com o Chris mesmo, semelhante a essa da Marvel, só que ficou tão ruim, tão diferente, que eles preferiram pegar a do quadrinho mesmo, que a Marvel fez. Ficou bem legal. A Marvel fez em cima baseado do que eles fizeram do Chris, que é essa aqui, ó, que eu vou mostrar. Essa aqui, ó, dá pra ver que é bem diferente, bem mais mal feita, né? Menos mal feita, mas menos trabalhada, né? E a Marvel fez em cima dessa aqui, essa beta. Então foi lançado antes o quadrinho. O quadrinho ele dá a continuação direta pro jogo, que aparece e continua no jogo. E daí foi lançado em 96. Isso que eu achei muito interessante. Infelizmente eu não consegui achar ainda o quadrinho, ele é bem difícil de se achar. Mas fica aqui o registro de que não é o Chris, é o Richard. Mas fique ligado que trarei mais curiosidades. Então, valeu, falou! Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life.